Assim, para introduzir essa apresentação, trago como ilustração os componentes dos custos e a divisão dos custos de transporte, considerando-se uma viagem com bitrem graneleiro em uma rota de 1.000 quilômetros. De pronto, nós já conseguimos perceber que os custos variáveis são extremamente mais representativos que os custos fixos, representando 67% dos componentes dos custos totais. E, destacadamente, dentro desses, o combustível com quase 40% de participação na composição dos custos, seguidos, é claro, de outros componentes também muito relevantes, como manutenção e troca de pneus. Por fim, os custos fixos, que representam 33% do montante do custo total, tendo grande destaque a mão de obra. Então, a partir de agora, estaremos comentando sobre alguns aspectos que aconteceram ao longo do primeiro semestre para esses componentes tão importantes na composição dos custos de transporte, e pela representatividade começaremos, é claro, comentando sobre o mercado de combustível. E, nesse sentido, não podemos falar de combustível sem antes relembrar o que aconteceu ao longo do primeiro semestre no mercado do petróleo. Pois bem, no começo do ano, no final do ano de 2019, começo desse ano de 2020, o preço do barril do petróleo estava orçado, estava cotado em $65 em média. No entanto, logo nos primeiros dias do ano, nós já tivemos uma alteração nesse cenário, com a criação de tensões geopolíticas que impactaram o mercado da commodity a partir da morte do principal general iraniano, Qassem Soleimani, em uma operação coordenada pelos Estados Unidos. O mercado entrou em furor esperando a reação do país do Oriente Médio em uma retaliação aos Estados Unidos que, dependendo da intensidade, poderia representar o início de fortes conflitos bélicos. No entanto, isso não aconteceu, e embora naquela semana a cotação do petróleo tenha chegado aproximadamente até $70 por barril, não houve solavancos maiores nos preços em relação a esse fato. No entanto, o principal fator de inflexão dos preços do petróleo ao longo do primeiro semestre foi devido à pandemia de Covid-19. Isso porque diversos mercados extremamente relevantes, como a China ou na Europa, tiveram, por meio do isolamento social, a paralisação das atividades comerciais e produtivas, impactando, consequentemente, na demanda por derivados do petróleo. Nesse sentido, a Arábia Saudita fez uma proposta aos membros da Organização dos Países Exportadores do Petróleo e a parceira do bloco, a Rússia, de uma diminuição na produção diária de óleo. No entanto, a Rússia rechaçou essa possibilidade, dando início, por meio de uma reação da Arábia Saudita, a uma verdadeira guerra de preços no mercado do petróleo. Guerra esta que só terminou em 12 de abril, quando finalmente Rússia, Arábia Saudita e os demais países membros da OPEP decidiram por um, de fato, acordo que propôs a redução da produção diária em aproximadamente 10 milhões de barris. No entanto, um dos principais componentes dessa guerra de preço é que, enquanto ela durou, os países estavam aumentando gradativamente e sequencialmente a sua produção, fazendo com que houvesse uma elevação exorbitante nos estoques globais, o que, somado à queda da demanda devido à pandemia, ocasionou um cenário em que realmente, ao longo do mês de abril, nós percebemos uma queda muito acentuada no valor da commodity, no preço da commodity, chegando em meados de abril a patamares inferiores a $20 além de um grande furor no mercado de contratos futuros. E mesmo observando esse cenário no qual nós percebemos que o preço do petróleo estava em queda, no Brasil, por exemplo, nós percebemos uma alteração positiva, elevações no preço do diesel por parte da ANP. E o principal fator que explica esse movimento antagônico acontecendo no Brasil é devido à desvalorização cambial. No primeiro dia do ano, o dólar estava a R$ 4,02. No entanto, terminou o primeiro semestre com uma desvalorização média de 29%. Isso foi motivado por diversos fatores, dentre eles os fatores externos, como, por exemplo, a própria insegurança gerada pelo avanço da Covid-19, os investidores preferindo os seus ativos, de fato, líquidos em moeda e não em investimentos no Brasil, e outros condicionantes políticos, como, por exemplo, diversas microcrises que ocorreram no Brasil, a percepção de que algumas reformas poderiam ter avançado não avançou, ou até mesmo relacionado à questão da política cambial,
Hoje nós temos uma meta Selic a 2%, que fez com que diversos investimentos estrangeiros fossem cessados no Brasil, não considerando que, por essa remuneração, seria válido assumir um risco no Brasil. E, a partir do momento em que nós temos esses cenários antagônicos, mas o Brasil importa uma quantidade significativa de petróleo e derivados, nós tivemos esse segundo fato exercendo maior pressão sobre o preço dos combustíveis no país ao longo desse primeiro semestre, sem contar, é claro, os fatos relacionados ao distanciamento social e à quarentena, que também impactou os preços dos custos dos combustíveis e dos custos de transporte. Avançamos falando sobre um mercado extremamente relevante quando buscamos saber a confiança do setor de transporte, que é em relação à venda de veículos pesados. Ao longo do ano de 2019, nós podemos perceber um setor extremamente otimista. Embora nós não tivemos um desempenho econômico do país extremamente satisfatório, com apenas 1,1% de aumento no PIB, nós percebemos claramente que a confiança das pessoas para realizar investimentos pesados, como é a compra de alguns implementos e cavalos mecânicos, retornou em relação a alguns anos anteriores. Quais motivos para que as pessoas fossem à compra de veículos pesados, principalmente, foi a redução, os cortes na meta Selic, né? Então, como disse, outrora nesse momento em 2% ao ano, mas motivado principalmente por um viés constante de cortes ao longo de todo o ano de 2019, buscando uma retomada de economia, um estímulo novamente no consumo, e esses cortes que foram certamente proporcionados por uma baixa expectativa inflacionária e uma tentativa de reanimar uma economia que está bem deprimida, com baixo consumo, alto endividamento das famílias, e altas taxas de desemprego, sendo a política monetária essa ferramenta e que acabou possibilitando para os investidores, para os compradores de veículos pesados, a possibilidade de renovação ou de ampliação da frota. No entanto, com a pandemia, esse cenário mudou. Conforme podemos observar, de acordo com dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, o ano de 2019 representou e foi o ápice de uma retomada no setor, com vendas superiores a 2018 em 33%. Só no primeiro semestre desse ano de 2020, a queda nas vendas de veículos pesados foi de 25%. O mesmo cenário ocorreu para o mercado de implementos. De acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários, ANFIR, apenas nos primeiros 6 meses desse ano, tivemos uma queda de 7% nas vendas em comparação ao último semestre, sendo que o desempenho no setor de implementos, ao longo de 2019, foi de um crescimento de 42% nas vendas. Adiantamos para falar em relação a outros importantes componentes dos custos, a relação de que ocorreu os efeitos da pandemia nos custos de transporte, e nós podemos inicialmente introduzir esse assunto com a movimentação nas estradas. É perceptível que, ao longo do período de isolamento social, antes da retomada da flexibilização, houve uma diminuição no volume de veículos que estavam trafegando nas rodovias do Brasil, de acordo com informações da Associação Brasileira de Concessionárias Rodoviárias, a ABCR, pelo seu índice de atividade. No entanto, também é perceptível que a queda na movimentação de veículos pesados foi largamente inferior à perceptível para veículos leves. Isso porque nós tivemos uma grande preocupação, como o Fernando já indicou anteriormente, em relação ao abastecimento e à manutenção das atividades de transporte de carga. No entanto, embora tenha sido, de certa forma, tenha ocorrido uma manutenção no transporte de cargas, a oferta de alguns serviços e produtos essenciais para a manutenção e que compõem os indicadores de custo de transporte foi, de certa forma, prejudicada. E os exemplos que trazemos aqui, por exemplo, os óleos lubrificantes, que além de sentir os impactos de tudo que acontece no mercado de petróleo por ser um derivado, também sofreu com o fechamento de fábricas, o que acabou ocasionando, para algumas pessoas em alguns momentos, uma elevação de preços. Para os pneus, a mesma coisa. Houve o fechamento de fábricas da indústria pneumática que, de fato, impossibilitou que algumas pessoas conseguissem realizar
as suas manutenções nos seus veículos aos preços anteriores à pandemia, por esse descompasso entre a demanda e a oferta. E além disso, a curiosidade, nós trazemos também que um dos efeitos da pandemia, além dessa preocupação com o desabastecimento, foi a tentativa e a criação de diversas ações com o objetivo de que a paralisação de abastecimento não ocorresse. Dentre elas, foram as propostas para a criação de projetos de leis buscando a isenção de valores de pedágio ao longo do período da pandemia. Alguns ainda estão em discussão, outros não prosperaram. No estado de São Paulo, a agência reguladora, a Artesp, ela determinou a suspensão do aumento das tarifas de pedágio, que acontece normalmente no mês de julho, para o mês de novembro. Por fim, em relação às expectativas para o segundo semestre, nós esperamos que, com a retomada da demanda, e isso está condicionado principalmente à evolução da pandemia, e não se considerando um cenário de bruscas segundas ondas de infecção na Europa, na China e até mesmo no Brasil, nós consideramos que essa retomada da demanda e, consequentemente, da produção nas unidades fabris dos diversos componentes dos custos de transporte, irão estabilizar os preços desses componentes de modo que nós tenhamos uma estabilidade. Em relação ao petróleo, nós acreditamos que também, pelos dados que nós estamos observando, que haja uma retomada de preços, seguido também com a retomada da demanda, de modo que ele consiga proximamente chegar aos valores iniciais do ano. No entanto, para essa aplicação em relação ao óleo diesel, um dos principais determinantes é em relação à estabilidade ou não de maiores desvalorizações cambiais ao longo dos próximos meses. Caso as expectativas de um eventual câmbio de em torno de 5,50 ao final do ano se mantenha, 5,50, 5,60, nós esperamos que não hajam bruscos aumentos nos preços do óleo diesel por parte da ANP. E em relação aos mercados, certamente o ano será marcado como um ano ruim. Embora nós possamos haver uma reversão de expectativas para o segundo semestre, daqui até o final do ano, certamente as perdas que já foram acumuladas ao longo desses últimos 8 meses não serão recuperadas no balanço final do desempenho do setor.